Olá, pessoal! Neste vídeo, nós vamos corrigir os exercícios referentes à sucessão legítima nos casos em que houver concorrência de cônjuge ou companheiro, já que o STF equiparou a sucessão do companheiro à sucessão do cônjuge, com descendentes do falecido. No exercício número 1, João faleceu neste ano, vítima de um acidente aéreo, deixando sua família desconsolada. Sua mãe, Maria, sua esposa, Joana, com quem era casado pelo regime da Comunhão Universal de Bens desde 1980, seus netos gêmeos, Eduardo e Fabiana, filhos de Antônio, seu primogênito falecido em 2018, e seus bisnetos, Júlio e Carina, filhos da caçula de Antônio, Fabiana. A segunda filha, Bruna, que ainda não teve descendentes, o terceiro filho, Caio, pai de Gustavo e Hugo, e a caçula, Daniela, mãe de Isadora. Além disso, João também deixou dois irmãos mais novos, Marcos e Mateus. Considerando esse caso, determine como ficará a partilha do patrimônio deixado pelo de cujos, levando-se em conta que ele deixou uma casa adquirida onerosamente em 1978, um apartamento em 2000, com recursos exclusivos de seu trabalho, uma fazenda recebida por herança em 2005 e um lote por doação em 2010. Ao passo que Joana recebeu um sítio por herança em 1981. Pessoal, a primeira coisa nós já fizemos, que é estabelecer as relações de parentesco. A segunda também, que é relacionar os bens, colocar os anos em que eles foram adquiridos e a que título eles foram adquiridos. Isso o enunciado do exercício já trouxe. O terceiro passo é a gente retirar meação e dívidas. Como não há notícia de dívidas no enunciado, nós vamos estabelecer, então, a meação. O regime é o da comunhão universal. O regime da comunhão universal tem seu regramento a partir dos artigos 1667 do Código Civil e tem como regra básica que todos os bens adquiridos antes e na constância do casamento, exceto alguns que devem ser excluídos, como bens utilizados no exercício da profissão, bens de uso pessoal, mas esses bens todos são comunicáveis por força do regime da comunhão universal. Então, nós vamos falar que todos esses bens de João e Joana são bens comuns. Então, a gente pode estabelecer com muita segurança que Joana tem direito a 50% de todos esses bens como meeira. E aí, agora, o próximo passo é identificar quem são os herdeiros de João, já que nós estabelecemos que a herança de João é composta por 50% de todos esses bens. A ordem de vocação hereditária está estabelecida no artigo 1829, inciso 1º, neste caso, do Código Civil, porque o inciso 1º é aquele que estabelece a sucessão do cônjuge com descendentes do falecido. Em relação aos descendentes, nós sabemos que a regrinha básica é de que na classe de herdeiros, os de grau mais próximo excluem os de grau mais remoto, salvo o direito de representação. Isso está lá nos artigos 1833 e 1835 do Código Civil. No caso, Antônio, que seria o descendente de primeiro grau deste tronco, faleceu antes do pai. Logo, ele não pode herdar. Mas a lei, então, vai atribuir aos filhos de Antônio
o direito de representá-lo na sucessão do avô. Bruna, Caio e Daniela recebem, então, por direito próprio, ao passo que Eduardo e Fabiana, por direito de representação, sendo a partilha, então, não por cabeça, como vai ocorrer com Bruna, Caio e Daniela, mas a partilha por estirpe. É o que estabelece o artigo 1835 do Código Civil. Só que voltando à questão do cônjuge ser ou não sucessor, nós temos uma regrinha básica, que é a premissa que foi utilizada pelo novo Código Civil ao prever a questão da concorrência. A premissa básica é de que o cônjuge, e agora o companheiro, de acordo com o STF, que for meeiro, ele não receberá herança. Então, quem é meeiro não é herdeiro. Por que isso? Porque com a meação nós vamos entender que o cônjuge ou companheiro já estaria amparado. Então, ele não precisaria herdar. Se a gente verifica pelo regime da comunhão universal, que é o caso de João e Joana, nós vamos verificar que Joana, como a gente já fez, recebeu 50% como meeira. Logo, ela não é herdeira de nenhum destes bens. Toda a herança de João, então, caberá a seus descendentes. Então, pessoal, resumindo, como é que vai ficar essa situação? Então, olha, todos os bens, o patrimônio de João, e considerando aquele sítio de Joana também, 100%. Joana recebe o equivalente a 50%, mas não na condição de herdeira, e sim na condição de meeira, e os descendentes de João receberão os outros 50%. Então, Bruna, Caio, Daniela, Eduardo e Fabiana dividirão entre si. Lembrando que Bruna, Caio e Daniela recebem por direito próprio, ao passo que os demais, Eduardo e Fabiana, por direito de representação. Dividindo esses 50% que restaram entre eles, Bruna e Caio e Daniela recebem o equivalente a 12,5%, ao passo que Eduardo e Fabiana, por receberem o que o pai Antônio receberia, dividirão aquele quinhão de 12,5 entre si, cabendo 6,25 para cada um. Então, de todos os bens, Joana 50, Bruna, Caio e Daniela 12,5, Eduardo e Fabiana 6,25. O próximo exercício, que tem o enunciado bem parecido, então nós temos João casado com Joana, pelo regime agora da comunhão parcial de bens desde 1980. E nós vimos, pessoal, no exercício anterior, que os descendentes acabaram excluindo os ascendentes, que vêm em segundo lugar na ordem de vocação hereditária do 1829, e também os colaterais. Então, não vou nem relacioná-los aqui agora. Vou colocar apenas o cônjuge, ou melhor dizendo, a cônjuge sobrevivente, e os filhos, netos e bisnetos de João, que faleceu neste ano. Então, nós temos aqui Júlio e Karina, e os demais filhos, a Bruna, o Caio, que é pai do Gustavo e do Hugo, e a Daniela, mãe da Isadora. E aí nós temos os mesmos bens. Nós temos a casa, por meio de uma aquisição em 1978. Nós temos o apartamento em 2000, também adquirido com recursos exclusivos do trabalho dele. A fazenda recebida em 2005 por herança. E temos aqui, em 2010, o lote por doação. E temos o sítio em 1981,
por herança de Joana. Então, olha só, pessoal, estabelecemos os parentescos, estabelecemos a questão também, Antônio já havia falecido, estabelecemos também quais são os bens e agora a gente precisa, então, próximo passo, meação. Comunhão parcial está prevista nos artigos 1658 e seguintes do Código Civil. E a gente já sabe que a regra básica da comunhão parcial é os bens adquiridos antes do casamento, então, portanto, aqui o caso da casa, são bens particulares de cada um deles. Então, a casa é um bem particular de João. Ao passo que os bens adquiridos na constância a título oneroso são considerados bens comuns. Esse apartamento foi adquirido com recursos, olha o enunciado, exclusivos do trabalho de João. Pessoal, isso pouco importa no regime da comunhão parcial. Se foram adquiridos com recursos exclusivos ou com recursos comuns, se foi na constância e é uma aquisição, a gente fala que é um bem comum ao casal. Ao passo que os bens adquiridos na constância a título gratuito, ou seja, adquiridos por herança ou doação, são considerados bens particulares. Então, esse sítio é exclusivo de Joana. Ao passo, então, que a casa, a fazenda e o lote são exclusivos de João. Então, João tem o lote, a fazenda e a casa como seus bens. E Joana, portanto, não tem meação. Então, eu já sei que esses três compõem a herança de João. Em relação à casa, por ser um bem comum, Joana tem direito à metade desta casa como meeira, tá? Então, eu posso falar aqui, ó, que os bens de João são metade da casa, o lote, o apartamento. Corrigindo aqui, ó, é o apartamento, né? Vamos corrigir aqui. É o apartamento. Voltando. Então, nós temos aqui o apartamento, metade do apartamento, e Joana como heira recebendo metade do apartamento. E aí, a gente não pode misturar esses bens. Então, eu vou aqui para uma outra tela, ó, e vou colocar esses bens separadamente. O apartamento, eu tenho, então, 50% do apartamento é de Joana, na qualidade de meeira. Os outros 50%, pessoal, como Joana já foi meeira, e aí essa é a particularidade do regime da comunhão parcial de bens na sucessão, como ela já foi meeira deste apartamento, ela não será nele herdeira. Este bem é um bem particular, é um bem comum, que ela já recebeu a meação, então este bem será atribuído aos descendentes de João: Bruna, Caio, Daniela e Eduardo e Fabiana, representando o Antônio. Então, voltando aqui, olha, desses 50% eu vou dar para Bruna, para Caio, para Daniela, para Eduardo e para Fabiana. Dividindo entre eles, a mesma divisão do exercício número 1. 12,5 para Bruna, 12,5 para Caio, 12,5 para Daniela e Eduardo e Fabiana vão dividir entre si o quinhão que caberia ao pai, 6,25 para cada um. Agora, pessoal, os outros bens, que são bens particulares, lote, fazenda e casa, eu posso considerá-los conjuntamente, olha. E sobre esses bens, nós vimos que, como eles são particulares, nós não teremos meação. Joana não é meeira destes bens. Então, meação ela não tem, porque foram adquiridos antes ou na constância, mas a título gratuito. E aí, pessoal, que reside o detalhe do regime da comunhão parcial. Nos bens comuns, como o cônjuge ou companheiro sobrevivente já foi meeiro, que é o caso do apartamento, ele não será herdeiro. Mas nos bens particulares, como ele não foi meeiro,
ele será, portanto, herdeiro. Então, quem são herdeiros desses bens? A Joana, a Bruna, o Caio, a Daniela, o Eduardo e a Fabiana. Agora, a grande questão é, de amarelo, se eu dividisse essa herança igualmente, eu daria um quinhão para Joana, um para Daniela, um para Caio, um para Bruna e um para ser dividido entre Eduardo e Fabiana. Como eu tenho 5 quinhões, eu daria 1/5 para cada um, o equivalente a 20%. Só que nós temos a previsão do artigo 1832 do Código Civil, que estabelece que ao cônjuge ou companheiro sobrevivente, quando ele concorrer com descendentes comuns do casal, que é o que está aqui no enunciado, essa observaçãozinha, ao cônjuge ou companheiro sobrevivente deve ser atribuído uma cota não inferior à 4ª parte, ou seja, ele tem direito a receber no mínimo, podendo receber a mais, no mínimo 1/4 da herança. Logo, pessoal, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que atribuir do lote da fazenda e da casa pelo menos 25% dos bens para a Joana. E aí eu vou dividir entre os demais os 75% restantes. Olha, isso em observância ao artigo 1832 do Código Civil. Dividindo essa herança entre eles, pessoal, eu sei que eu vou ter, então, 18,75 para a Bruna, 18,75 para o Caio, 18,75 para a Daniela e 9,37 para a Eduarda e para a Fabiana. E para o Eduardo e a Fabiana, lembrando que eles recebem um quinhão equivalente ao que o pai Antônio receberia. Número 3. O enunciado é bem parecido, só que agora nós vamos considerar o regime da separação absoluta de bens. Então, as mesmas considerações continuam valendo. Então, eu vou só colocar aqui, eles são casados desde 1980. O regime da separação absoluta, que é equivalente ao regime da separação total, ao regime da separação convencional de bens. Então, o que é de um é de um, o que é de outro é de outro. Não haverá qualquer comunicação de bens. É esse o único regime que os bens não são comunicáveis. Então, eu tenho o Caio, pai do Gustavo e do Hugo, e a Daniela, a caçula, mãe da Isadora. Então, olha lá, o Antônio já faleceu em 2018, o João faleceu agora. E aí, os bens. Ele deixou, então, a casa em 1978, o apartamento em 2000, com recursos exclusivos seus, a fazenda recebida por herança em 2005 e o lote por doação em 2010. E a Joana em 1981 recebeu o sítio por herança. Pessoal, olha só, as mesmas considerações que nós vimos. Estabelecemos o parentesco, estabelecemos os bens, a gente precisa agora analisar a questão do regime de bens, tá? Separação absoluta, o que é de um é de um, o que é de outro é de outro. Então, nós vamos considerar que todos esses bens de João são bens o quê? Particulares. Ao passo que o sítio é um bem particular de Joana. Como ela está viva, ela não faleceu, nós não temos que não temos que nem mencionar esse sítio. Joana não tem meação. Joana não tem meação. Se ela não é meeira, ela será, portanto, herdeira.
E nós vamos considerar que todos os descendentes são comuns ao casal. Então, quem são os herdeiros? Eduardo e Fabiana, por direito de representação. Bruna, Caio e Daniela, por direito próprio, em conjunto com Joana. E aí, pessoal, aquela mesma resolução que nós fizemos no exercício anterior. Joana, como é ascendente comum, recebe pelo menos 25% de todos esses 4 bens aqui embaixo, da casa, da fazenda, do apartamento e do lote. Ao passo que os outros 75, então a regrinha do artigo 1832 do Código Civil, vai ser dividido entre eles. Então, cada um desses aqui recebe 18,75 e Eduardo e Fabiana, cada um, 9,37 desses bens. Tudo bem? Número 4. Nós vamos considerar o mesmo exercício. Então, eu tenho João, Joana, casamento em 1980, mas agora é o regime da separação legal ou obrigatória de bens. Então, eu tenho aqui o Antônio, que faleceu em 2018, o João, que faleceu em 2020, o Eduardo e a Fabiana, aqui o Júlio e a Karina, a Bruna, o Caio, pai do Gustavo e do Hugo, e aqui a Daniela, mãe da Isadora. Aí eu tenho a casa em 1978 por aquisição, tenho o apartamento em 2000 por aquisição com recursos próprios de seu trabalho, exclusivos de seu trabalho, a fazenda por herança em 2005 e tenho também o lote por doação em 2010. E a Joana, que recebeu em 1981, o sítio por herança. Pessoal, o regime agora é da separação obrigatória. Para esse regime, nós temos que aplicar a disposição da súmula 377 do STF, com uma interpretação de que são comunicáveis os bens adquiridos onerosamente na constância do casamento da união estável, desde que se demonstre o esforço comum, segundo a orientação jurisprudencial do STJ. Então, a gente tem que demonstrar o esforço comum. Então, em relação à meação de Joana, que é o passo que a gente está identificando, porque aqui, olha, são todos descendentes comuns, então a gente tem a Bruna, o Caio, a Daniela como herdeiros, o Eduardo e a Fabiana, mesmo raciocínio. Em relação à casa, ela foi adquirida antes, então é um bem particular de João. Em relação ao apartamento que foi adquirido na constância com recursos próprios, a gente não sabe dizer se há esse esforço comum, porque apesar de ser com recursos exclusivos de seu trabalho, a gente pode pensar num esforço comum indireto. A gente pode pensar, por exemplo, que Joana tenha assumido outras despesas dentro de casa, despesas da família, para que João pudesse utilizar o recurso na aquisição deste apartamento. Mas a fazenda e o lote, sem sombra de dúvidas, que são bens particulares, já que não há esforço sequer de João, já que ele recebeu por herança ou doação. Do mesmo raciocínio, o sítio, que é um bem exclusivo de Joana, tá? Então, olha, em relação à meação, a gente ficaria na dúvida em relação a este apartamento, se Joana é ou não meeira. Mas em relação aos outros, a casa, a fazenda, o lote, Joana não é meeira. Tá? Então, essa ressalva. Então, a herança de João é composta pela casa, pela fazenda, pelo lote e pelo apartamento integral ou metade do apartamento, se Joana tivesse meação. Agora é o seguinte, o artigo 1829, que estabelece a ordem de vocação hereditária, no inciso 1º,
ele vai expressamente dizer que aquele casado pelo regime da separação obrigatória não é herdeiro. Logo, Joana não herda este bem. Aliás, não herda nada de João. Herdeiros são apenas Bruna, Caio, Daniela e Eduardo e Fabiana, por representação, representando Antônio, tá? Então, todos esses bens e o apartamento integral, ou metade dele, serão atribuídos aos descendentes. Número 5. João, mesma coisinha com Joana, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, desde 1980. Então, nós vamos pegar o mesmo regime que a gente já analisou antes, mas nós vamos mudar alguma coisinha aqui. Então, nós temos o Antônio, a Bruna, o Caio e a Daniela. A Daniela com a filha Isadora, o Caio com o Gustavo e o Hugo, o Antônio, pai do Eduardo e da Fabiana, falecido em 2018, e a Fabiana, mãe do Júlio e da Karina. Então, olha lá, ele deixou a casa em 1978 por aquisição. Ele deixou o apartamento em 2000 por aquisição, a fazenda por herança, vou colocar aqui, a fazenda por herança em 2005 e o lote por doação em 2010. E ela tem o sítio 1981 por herança. O que vai mudar nesse exercício, em relação ao que a gente já observou, já analisou antes, é que o Antônio e a Bruna são descendentes apenas de João. Então, olha, nós vamos até corrigir aqui os filhos de João, só que Antônio e Bruna são apenas deles, ao passo que Caio e Daniela são deles. Então, o que acontece aqui, pessoal, em relação ao exercício anterior de diferente, tá? Nós não temos mais aquela questão da filiação comum. Então, olha, nós vamos continuar tirando a meação. A casa é um bem particular, o apartamento é um bem comum, a fazenda particular e esse particular, o lote. E esse também particular de Joana. Então, Joana vai ser meeira apenas de 50% do apartamento. Ao passo que os outros 50% do apartamento deverão ser atribuídos a Bruna, a Caio, a Daniela e Eduardo e Fabiana, representando o Antônio, ok? Já a casa, a fazenda e o lote, que são os bens particulares de João, Joana também é herdeira, junto com os filhos e os netos de João. Só que ela não tem mais direito a receber 1/4 da herança. Ela vai receber o mesmo que os descendentes de João receberiam. Então, nós vamos dar da casa, da fazenda e do lote, 20% para Joana, 20% para Daniela, 20% para Caio, 20% para Bruna, e os 20% que seria de Antônio, 10% para Fabiana e 10% para Eduardo. Na número 6, nós temos ainda o mesmo casinho básico, só que agora nós temos a separação absoluta de bens. Então, pessoal, nós já resolvemos essa questão da separação absoluta. Então, eu não vou destrinchar aqui em relação aos bens, tá? Eu vou apenas mencionar as diferenças. Nós temos João e Maria. A separação absoluta é o mesmo que separação convencional, separação total. E os descendentes são todos de João.
Então, eu tenho aqui os descendentes apenas de João, né? O que nós vimos, gente? Na separação, quando o cônjuge concorre com descendentes apenas do falecido, não há a reserva de 1/4. Então, esse exercício aqui vai ter a mesma resolução do anterior, mas sem a reserva. Maria, então, vai ser herdeira de João em relação a todos os bens, mas ao invés de receber 20%, 25%, ela recebe apenas 20%, e aqui os netos de João vão dividir entre si os 20%, cada um recebendo os 10%, ok? Na número 7, nós temos a mesma situação. Agora aqui, vamos lá, João deixa a Maria, a esposa Joana, o regime da comunhão parcial desde 1980. Os netos gêmeos Eduardo e Fabiana, filhos de Antônio, seu primogênito, falecido em 2018, e o João morreu agora, em 2020. Os bisnetos Júlio e Karina. E aí nós temos também os netos Gustavo e Hugo, filhos de Caio, seu terceiro filho, falecido em 2017, e sua neta Isadora. Então, a Bruna, que estava aqui, como não noticia ela, nós vamos também considerar que não tem a Bruna. Então, aqui nós temos a Isadora, filha da Daniela, que faleceu em 2016. Então, agora, pessoal, o que vai mudar nessa situação aqui? Ele deixou 2 irmãos e deixou os bens, tá? Todos são descendentes comuns. O que vai mudar nesse exercício? Ao invés de nós termos os descendentes de primeiro grau herdando os bens particulares junto com a Joana, lembrando, regime da comunhão parcial é meeiro dos bens comuns e não é herdeiro, e é herdeiro apenas dos bens particulares, tá bom? Mas nesse caso aqui, nós vamos chamar a herança os herdeiros de segundo grau, né? Que são os descendentes de segundo grau. Eles é que vão herdar. Nesse caso, pessoal, nos termos do artigo 1835, nós vamos considerar que todos os descendentes recebem por direito próprio, já que eles são os descendentes de grau mais próximo de João. Nós não temos, então, nenhum descendente de primeiro grau que está vivo e que possa receber. Então, aqui, olha, sendo todos comuns, nós temos que reservar a 4ª parte para Joana, artigo 1832. Mas aí, qual que vai ser a diferença? Aqui eu tenho 5 descendentes que vão dividir entre si os 75% restantes, tá bom? Então, nós vamos pegar esses 75% da herança, tirado aí, né, os 25% de Joana, então vai dar 15% para cada um dos descendentes, tá? Porque eles são chamados por direito próprio. Mas aí a resolução da divisão dos bens é a mesma do exercício número 2. No 8º exercício, nós temos João, que morreu neste ano, deixando a mãe Maria, a esposa Joana, regime da comunhão parcial, já coloquei aqui, desde 1980. E aí ele deixou os netos Eduardo e Fabiana, filhos
de Antônio, que faleceu em 2018, os bisnetos Júlio e Karina, filhos da Fabiana, os netos Hugo e Gustavo, seu terceiro filho falecido em 2017, e a Isadora, filha da Daniela, falecida em 2016. Então, nós vamos considerar que a Bruna também já era falecida. E aí, nós vamos entender o seguinte, que ele deixou 2 irmãos, deixou aqueles bens que a gente já viu, só que aí o que vai mudar? Que ele deixou apenas os netos Gustavo, Hugo e Isadora são comuns ao casal. Então, eu vou entender que esses aqui, olha, são descendentes apenas de João. Pessoal, o que vai mudar no exercício 8 em relação ao 7? A Joana, ela vai ser herdeira, porque é o regime da comunhão parcial, então ela é herdeira dos bens particulares. Nos comuns, ela é apenas meeira. Só que ela não tem mais a reserva do artigo 1832. Então, a Joana, ela vai receber quinhão igual aos demais, né? Porque aqui não há direito de representação, aqui é direito próprio, todos eles, ó. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 herdeiros. Eu vou dividir toda a herança pelo 6, o que dá um equivalente a 16,66 para cada, já que a Joana não tem mais a reserva prevista no artigo 1832.